tempo. É muito interessante que o momento mais precioso que eu tenho com Deus é no momento que eu acordo. E lá a gente acorda bem cedo. Quando vivíamos no Brasil, eu estava habituado a dormir 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Às vezes a gente saía do trabalho 9, 10 horas da noite, vinha aqui no drive-thru do Habib's, vinha tomar um frappé de cappuccino. Mas quando você vive no continente africano, pelo menos ali na cidade do Dondo, eu posso garantir para você que não vai ter drive-thru nenhum. E você precisa dormir. Eu costumo dizer que eu não durmo com as galinhas. Eu ponho as galinhas para dormir. Então eu durmo primeiro que as galinhas. Eu gosto de acordar lá pelas 4, 4h30, 5 horas, para ter a minha hora silenciosa e depois cuidar da minha vida no ministério. E é nesses momentos que eu tenho, assim, momentos preciosos com o Senhor. E o ano passado, mais ou menos lá pelo mês de março, eu tenho o hábito de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não me pergunte quantas vezes eu já li a Bíblia, eu não sei te dizer, não tenho intenção nenhuma de contar, tenho a intenção de nunca parar. E no mês de março eu estava lendo ali a palavra de Deus sobre Neemias. E naquela vez, algo me falou tão profundo. Todas as vezes a palavra de Deus nos fala profundamente, mas naquele momento algo me chamou muito a atenção sobre a pessoa de Neemias. Eu gostaria muito de poder compartilhar com os irmãos, fazer uma boa introdução do momento histórico, daquilo que Neemias estava vivendo, daquilo que estava acontecendo com a nação, por que os muros estavam destruídos, por que os portões estavam derrubados, mas por uma questão de tempo, eu não vou fazer isso, não dá tempo, porque o tempo que eu tinha para a introdução, nós investimos no relatório. Mas é importante você saber que Neemias, ele era uma espécie de funcionário público, ele era talvez o homem mais importante ali, ele era o copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele tinha muitos privilégios, e aí então chegou para ele a notícia sobre a situação da nação de Israel, sobre a situação do estado ali, dos muros que estavam destruídos e derrubados. E é nesse contexto então que nós vemos algumas atitudes que Neemias teve. Eu queria compartilhar com vocês hoje, queria refletir um pouco sobre 3 atitudes de Neemias, porque elas têm tudo a ver com a obra missionária, porque elas têm tudo a ver com a vida cristã. Eu queria convidar você para que você possa abrir a tua Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Abra lá comigo a tua Bíblia em Neemias capítulo 1. Deixe aberto, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante do teu altar agora e clamamos ao Senhor, clamamos ao teu Santo Espírito, que ele fale aos nossos corações, que o estudo da palavra, a ministração da palavra não seja apenas uma rotina, mas seja alimento que vem do Senhor para as nossas vidas, para as nossas almas. Esta é a minha oração, Senhor, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 4, diz o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o contexto que nós temos é que Neemias acabou de receber notícias terríveis. E ele, então, jejuou, orou e chorou. E é nesse contexto que o texto nos mostra que em 52 dias, Neemias reergueu os muros. E é interessante que esses muros que nós estamos falando não são os muros que nós temos ali da nossa residência,
um murinho pequeno, uma fileira de tijolo, uma fileira de bloco. Não, eram muros enormes. Eram muros que passavam ali, que serviam para a proteção da cidade. Então é interessante a gente estudar essa obra, e é interessante a gente estudar que Neemias teve 3 atitudes que eu quero destacar com os irmãos essa noite. Eu queria que você refletisse sobre isso. A primeira atitude de Neemias está ali no capítulo 1, dos versículos de 5 a 9. Continua aberto no capítulo 1, vamos ler dos versículos de 5 a 9. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Nós temos aqui uma das primeiras atitudes de Neemias que eu acho fantástica. Neemias estava comprometido com o Senhor e com a causa da sua nação. Obviamente, nós não temos nada a ver não temos nenhuma ligação com a nação de Israel. Mas eu gostaria de perguntar para vocês esta noite, para que você pudesse refletir, quais as causas que você tem se comprometido? Neemias, ele era uma pessoa muito bem estabelecida, apesar do cativeiro, ele tinha ali um bom emprego, isso não é pecado. Não estou dizendo que se você tem um bom emprego você está errado, não, muito pelo contrário. Mas mesmo ali diante daquela situação favorável para ele, nós podemos ver nesses textos que Neemias estava comprometido com o seu povo. Ele lembra que nós estamos errando, né? Nós pisamos na bola, porque o Senhor falou que se a gente pisasse na bola, a gente ia ficar espalhado. Se a gente não pisasse na bola, o Senhor ia nos unir. Neemias estava comprometido com o seu povo, com a causa do seu povo. Então, a minha primeira pergunta para você, para a sua reflexão essa noite é: qual a causa que você está comprometido? E sabe por que eu pergunto isso? Alguns anos atrás, nós recebemos um missionário no campo, um jovem casal, um ministério maravilhoso. Mas eu estava muito preocupado, porque ele, eu não sei quantos eram desse tempo, mas ele poderia ser o próximo Capitão Planeta, defensor das causas ecológicas. Ele era tão dedicado à causa ecológica que uma vez ele estava muito desesperado no seu coração. Ele estava muito aflito no seu coração, porque o celular dele, a bateria tinha ficado velha, naquela época ainda se trocava a bateria do celular, e ele não queria simplesmente jogar a bateria do celular dele ali no lixo. Então nós recebemos uma visita de uma outra missionária que havia vindo dos Estados Unidos, e ele queria que essa missionária levasse a bateria velha do celular dele para os Estados Unidos, porque lá havia um local para que aquela bateria seria descartada de forma apropriada. Até aí tudo bem. Mas sabe o que me assusta? Esse missionário não sabia quem era Enoque. Esse missionário não sabia o que tinha acontecido com Enoque. Estou convencido que a obra missionária, o futuro da obra missionária, talvez ela não passe mais pelo envio de pastores. A situação está ficando tão crítica, estão cerceando tanto as nossas liberdades,
Que um dia acredito sim que nós vamos chegar ao ponto em que pastores não serão mais bem-vindos no campo. Obviamente isso já acontece em muitas regiões. E eu estou certo que em muitas regiões a obra missionária só vai funcionar quando enviarmos profissionais. Médicos, professores, técnicos de futebol. Acredito que isso é uma realidade. E há algum tempo eu tenho visto isso. Mas eu queria dizer para vocês que eu ando muito preocupado. Não tenho dúvidas que isso é o futuro. Não tenho dúvidas que em alguns países ainda será possível enviar pastores. Mas eu não tenho dúvidas que em muitos países só entrarão profissionais. Mas eu estou muito preocupado com isso. Porque em muitos lugares eu tenho visto chegar médicos cristãos, professores cristãos, técnicos cristãos. E aí tem sido o problema. Você que é professor de língua portuguesa, talvez você pode falar melhor do que eu. Mas eu queria que você refletisse sobre a grande diferença que existe entre enviar um cristão médico do que um médico cristão. Talvez você não consiga perceber a diferença, talvez no seu contexto não haja diferença, mas eu preciso dizer para vocês, existe uma diferença muito grande entre enviar um cristão médico do que enviar um médico cristão. Se você é um médico cristão, não se escandalize com o que eu vou dizer, vá servir nos Médicos Sem Fronteira, ou talvez na Cruz Vermelha. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho convivido com pessoas, com profissionais, que são excelentes profissionais, mas de vida cristã, o testemunho deles, talvez muitos deveriam ser mandados de volta para suas igrejas, para estar na escola bíblica dominical, aprendendo sobre vida cristã. E sabe por que eu digo isso? Eu já cruzei algumas fronteiras. Em todas as fronteiras que eu cruzei, eu precisava apresentar um visto. Se você não tem, pelo menos as fronteiras que eu cruzei, eu precisava estar com visto no meu passaporte. Eu sei que existe uma romantização muito grande sobre a vida na ilegalidade, por exemplo, dentro dos Estados Unidos. Talvez você conheça alguém que foi para os Estados Unidos dentro da ilegalidade e está vivendo lá há alguns anos, e eu não estou aqui para criticar essa situação. Eu só estou aqui para dizer o seguinte, para que você possa refletir. No céu não vai entrar ilegal. Talvez seja possível burlar a lei, as autoridades de fronteira norte-americanas, talvez de outros países, mas eu preciso dizer para vocês, ninguém vai burlar a imigração celestial. Você só vai entrar no céu se você tiver o visto genuíno. E para que você possa ter o visto genuíno, você precisa ter recebido a palavra genuína. E a palavra genuína só sai de cristãos genuínos. Está entendendo a preocupação que eu tenho? Quando você envia um missionário, qual é a causa que ele está comprometido? Levar pessoas para o céu? Então esse é o primeiro aspecto que eu queria refletir com vocês essa noite. Quais as causas com que você está comprometido? Quais as causas que esta igreja está comprometida? Porque as causas com que esta igreja está comprometida, ela vai influenciar a vida das pessoas. E se Deus levantar missionários daqui, esses missionários vão refletir as causas que esta igreja estava comprometida. E se você tem dúvidas disso, eu sou um exemplo disso. Porque eu saí desta igreja. Eu cresci nesta igreja. Eu fui muito bem educado nesta igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos meus professores, daquelas pessoas que caminharam comigo. Um segundo aspecto, e a hora está avançando, é que Neemias estava motivado a fazer parte do processo. Neemias capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte: Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
A gente vê Neemias, nesse texto, claramente, ele está chamando a responsabilidade para si. Gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos resolver esse problema. Vamos trabalhar. Neemias estava motivado a fazer parte do processo. Procure no seu coração qual a motivação que ele traz à igreja essa noite. Tenho tido o privilégio, o prazer e a alegria de visitar muitas igrejas para apresentar relatórios, de interagir com muitos irmãos. E eu posso falar com muita tranquilidade que eu observo um conflito no coração das pessoas. Um conflito entre servir e ser servido. Muitas vezes, quando uma pessoa deixa uma igreja, eu ouço a pessoa dizer, já tive a oportunidade de conversar, não só aqui no Brasil, mas principalmente em Moçambique, as pessoas dizem, deixei aquela igreja porque ela não me servia mais. Meu irmão, a gente olha para Neemias aqui, ele está preocupado, ele está ali se colocando à disposição para fazer parte da solução, parte do processo que vai trazer a solução. Mas muitas vezes nós na igreja, nós não estamos comprometidos em fazer parte do processo que trará solução. Qual é a motivação que ele traz à igreja? Obviamente, nós buscamos ao Senhor porque nós precisamos da ajuda dEle, porque nós precisamos de alguma bênção, porque nós temos necessidades e nós temos apenas o Pai para recorrer. Mas nós também precisamos entender que nós precisamos nos colocar numa posição de servos. Quando a Lair entrou na nossa clínica e falou, a denominação vai abrir um seminário em Moçambique, ela vai precisar de professores, meu coração pesou. Minha vida estava estabelecida, tínhamos ali uma empresa, tínhamos ali funcionários, tínhamos ali uma história. Mas o simples fato de eu me colocar diante de Deus, Deus, o que eu posso fazer? Meu coração, simplesmente pelo fato de eu colocar um coração disposto a servir, o Senhor começou a trabalhar. E as coisas começaram a fluir. E algum tempo depois, estávamos embarcando para Moçambique. 16 anos depois, estamos aqui compartilhando com os irmãos sobre uma história de serviço missionário. Neemias estava motivado a fazer parte do processo. Talvez no seu coração hoje exista esse conflito. Servir ou ser servido. Lembre-se que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. Meus irmãos, nós precisamos analisar quais são as causas que nós estamos comprometidos. Qual é a força, qual é a nossa motivação para estar na igreja. E por fim, Neemias estava disposto a enfrentar as adversidades. Abre comigo Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Dos versículos 7 a 9, eu vou ler para os irmãos. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Avançando um pouquinho entre os versículos 21 e 23 do mesmo capítulo 4, diz o seguinte: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse texto de Neemias destaca bem o nosso contexto. Se engana
quem acha que a obra missionária ou que a vida cristã é uma grande aventura. Eu preciso dizer para vocês que não é. Eu não tenho nada contra isso. Ou melhor, algumas coisas eu tenho. Mas eu preciso que os irmãos entendam. Em 2009, eu estava numa conferência e um pastor disse o seguinte: a igreja americana está vivendo um momento em que nós estamos deixando de enviar missionários de carreira para enviar missionários de curto período. E quando eu digo missionários de curto período, e eu não estou aqui fazendo nenhuma... você peça ao Espírito Santo sabedoria para discernir aquilo que eu vou dizer agora. Quando eu digo missionários de curto período, muitas pessoas dizem turismo para Jesus. Meus irmãos, o que me preocupa é que não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, pelo menos no contexto em que eu estou, nós estamos deixando de enviar missionários de carreira. A missão a qual eu trabalho é uma missão norte-americana. Apesar de ser uma missão norte-americana, eu já adianto para vocês que ela não tem nenhum compromisso com o nosso sustento. O nosso sustento sai da igreja brasileira. Mas eu sou muito grato a Deus por fazer parte desta organização, porque é uma organização grande e já existe há mais de 135 anos, e eu tenho aprendido muito ali. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que esta missão está sofrendo, como muitas outras missões, estão sofrendo com um declínio acentuado de missionários de carreira. Lá no Zimbábue, onde a nossa missão também tem uma base, com um hospital, com um seminário e muitos outros ministérios, há 3 anos atrás nós tínhamos ali 26 casais. Há 3 anos atrás. Hoje, nós temos ali 3 casais. Um casal se aposenta agora em março. 2 casais e uma solteira. Um casal se aposenta agora em março. O outro casal continua trabalhando no Hospital da Missão. E nós temos uma solteira que tem ali mais 5 anos de ministério e depois deve se aposentar. Agora, o que tem isso a ver com batalha espiritual? Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que Satanás tem infiltrado algumas coisinhas nas igrejas, colocado na cabeça das pessoas que algumas coisas é possível fazer. Uma vez aqui nesta igreja, numa conferência missionária, eu vi um pastor dizendo assim: na minha igreja, para ser missionário, basta ter um passaporte. Oh, meus irmãos, gostaria que fosse verdade. Meus irmãos, o campo missionário é um campo de batalha. E quando você envia um missionário, você não envia... obviamente existem missionários como irmão que trabalham no contexto de igreja, mas muitas igrejas não vão... vamos enviar um missionário para a igreja, para trabalhar na igreja presbiteriana, vamos enviar um missionário para trabalhar na igreja batista. Não, geralmente a gente envia missionários para, na maioria das vezes, campos onde não há a ministração do Evangelho. E onde não há a ministração do Evangelho, é um campo que pertence a Satanás. E se o campo pertence a Satanás, a ideia é mais ou menos o seguinte: imagina uma pessoa que torce para o São Paulo, na final do Campeonato Mundial, está ali São Paulo e Corinthians, e ele vai sentar com a camisa do São Paulo no meio da torcida do Corinthians. E o São Paulo está ganhando de 5-0. Vocês sabem o que vai acontecer com ele. A gente precisa entender que a vida cristã é uma batalha. A gente precisa entender que a partir do momento que você confessa Jesus Cristo como teu Salvador, Satanás vai estar despachando tropas especiais para tentar te derrubar. E é o que acontece no campo. Eu não posso falar aquilo que eu já passei aqui, porque está sendo transmitido pela internet, mas eu preciso dizer para vocês, o campo missionário é um campo de batalha e é uma batalha feroz. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa preparar melhor os nossos missionários, a gente precisa capacitar a igreja para que ela possa entender isso. Talvez você não entenda isso, porque talvez você não viu ainda a batalha batendo a sua porta, mas eu acho que a batalha espiritual já bateu as portas dessa igreja, como tem batido nas portas de muitas igrejas aqui do Brasil.
Meus irmãos, para concluir, não tenham dúvidas. Deus está no controle e os seus planos serão cumpridos exatamente como Ele planejou. Olha, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por mais caótica que esteja a situação, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, e nós vivemos tempos difíceis, não tenha dúvida, Deus está no controle, Ele não abandonou. E tudo vai sair exatamente como Ele planejou. Mas nessa noite eu queria que você refletisse. Cabe a você estar comprometido com causas eternas. Quais as causas que você tem se comprometido? Eu não estou dizendo que você não deve se comprometer com outras causas. Irmãos, eu tenho um amigo, ele é corintiano, extremamente comprometido com o Corinthians, ele vive para aquilo. Eu entendo que se nós fôssemos crentes, na mesma intensidade que ele é corintiano, nós seríamos crentes muito melhores. Qual é a causa que você está comprometido? Cabe a você estar motivado para fazer parte do processo. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis e vamos sempre viver. Às vezes fica um pouquinho melhor, às vezes fica um pouquinho pior, mas nós vivemos tempos difíceis. Sabe por quê? Porque nós somos estrangeiros nessa terra. Eu não sei se você já foi estrangeiro. Eu sou estrangeiro. Vivo num país há 16 anos. Eu posso dizer para você que, como estrangeiro, eu tenho direitos e não tenho direitos. Eu sempre sou o errado. Meu irmão, você é um cidadão do céu, então você é estrangeiro nessa terra. Terão dias difíceis. Você vai viver dias difíceis. E você vai viver dias mais difíceis ainda. Mas você ainda não chegou em casa. E por fim, cabe a você estar disposto a enfrentar a retaliação de Satanás. Há muitos anos nesta igreja, eu lembro na década de 80, os pastores vinham pregar sobre a volta de Jesus. Irmãos, toda noite que um pastor pregava aqui sobre a volta de Jesus, principalmente o saudoso pastor João, eu aceitava Jesus novamente, porque eu não queria ficar. Se na década de 80 a gente já tinha essa expectativa da volta de Jesus, agora então, Jesus está mais perto ainda. Isso aqui não é o nosso fim. Isso aqui não é o nosso destino final. Mas Satanás quer colocar no teu coração medo, angústia, pavor. Meu irmão, essa igreja é preciosa. Meu irmão, essa igreja tem uma história linda. Eu fico feliz de participar da história desta igreja. Mas nessa noite o Senhor te chama para uma reflexão. Ele ainda tem muito para fazer na história desta igreja. Mas Ele precisa de você para continuar fazendo a história dessa igreja. Não se preocupe, não. Lutas acontecem. Dificuldades acontecem. Mas Deus está no controle. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Avancei alguns minutos no tempo que me foi dado. Mas eu quero deixar, então, terminar a minha palavra com uma palavra de gratidão. O campo tem avançado, o reino tem avançado ali no Dondo, graças ao apoio de vocês também. Como a gente diz ali em Moçambique, Takuto Maningi, Mulungumbaco Kombolerene. Muito obrigado e que Deus os abençoe.